A matemática foi descoberta ou inventada? Entre matemáticos e cientistas, não há consenso entre essa questão fascinante. Existem duas formas principais de olhar a matemática: platonismo e formalismo. Platonismo, naturalmente, é uma corrente filosófica baseada no pensamento de Platão e filósofos que viveram entre o século IV e a primeira metade do século I a.C. Diferentes visões filosóficas da natureza da matemática e suas fundações chegaram ao auge no início do século XX. Entre as diferentes escolas de pensamento estava o formalismo de David Hilbert. Para o platonismo, a matemática é descoberta. A matemática não pode ter sido inventada, pois se a matemática foi inventada, então quem foi o inventor? Como contraponto ao mundo objetivo que vemos, tocamos ou ouvimos, para o platonismo, a matemática representa um mundo subjetivo constituído de objetos que existem independentes do nosso conhecimento sobre eles. Isto é, eles existem a priori. Claro que não estamos falando de objetos físicos, mas coisas como os números naturais, os triângulos ou ainda o valor de π, coisas que conhecemos bem, mas também de conjuntos ou coisas que eventualmente não conhecemos ainda ou não conheceremos nunca. Nesse sentido, o platonismo encara uma ideia matemática como uma descoberta e não como algo inventado pelo homem. O teorema de Pitágoras não foi inventado, mas descoberto por Pitágoras. A matemática é uma linguagem natural da ciência e as estruturas da matemática são intrínsecas à natureza. Além disso, se o universo desaparecesse amanhã, nossas verdades matemáticas eternas ainda existiriam. Cabe a nós descobrir a matemática e seu funcionamento. Isso nos ajudará a construir modelos que nos darão poder preditivo e compreensão dos fenômenos físicos que buscamos controlar. Essa posição bastante romântica é o que chamamos de platonismo matemático. Ao contrário do platonismo, o formalismo defende que não existem objetos matemáticos. O que existe são axiomas, definições e teoremas, ou seja, fórmulas. As fórmulas são uma sequência de símbolos, assim como as notas musicais. Somente com uma interpretação física, a fórmula se torna algo útil. Fórmulas são inventadas para nos ajudar a resolver problemas físicos. Para o formalismo, não existe a priori uma sequência de números naturais, a não ser quando decidimos criá-los através de um conjunto de axiomas. Ou seja, o valor de π é aquele que conseguimos calcular. Π já foi calculado com mais de 1 trilhão de dígitos. Nessa abordagem, a matemática é uma construção humana. A única razão pela qual a matemática é admiravelmente adequada ao descrever o mundo físico é que a inventamos para fazer exatamente isso. É um produto da mente humana e a criamos à medida que avançamos para atender aos nossos propósitos. Se o universo desaparecesse, não haveria matemática da mesma forma que não haveria futebol, economia ou física ou qualquer outro conjunto de regras estruturadas. A matemática não é descoberta, é inventada. Essa é a posição não platonista, isto é, formalista. 65% dos matemáticos são platonistas, enquanto que 30% são formalistas e 5% têm ideias diferentes. Portanto, já para iniciar temos uma controvérsia séria. Em razão de divergências tão básicas nos próprios fundamentos da matemática, houve no início do século XX uma intensa busca para resolver estas e outras dificuldades. Depois de muitas filosofias da matemática se mostrarem inadequadas, paradoxos não resolvidos e inconsistências, em 1931, o matemático Kurt Gödel mostrou com o teorema da incompletude que nenhum conjunto de axiomas é suficientemente poderoso para provar sua própria consistência. De certa forma, esse teorema atenuou a crise, pois, em geral, os matemáticos trabalham com um sistema axiomático por eles escolhido e sabem que dentro deles, eles podem trabalhar de maneira consistente.